Fala, tudo bom? Eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai bater um super papo sobre função potencial. Pois bem, para entendermos essa dádiva de calcular certas integrais de linha, eu trouxe aqui pra gente um certo exemplo onde vamos estar calculando o valor dessa integral, desse campo f bizarramente definido como sendo essa equação, onde a curva C já está até parametrizada pra gente, como sendo essa equação aqui, onde t varia de 0 a 1. Eu quero que você entenda que em problemas semelhantes a esse, nós não vamos pensar na solução pelo método direto. Afinal de contas, o campo F não é nada amigável, muito menos a curva C, ok? Em problemas como esse daqui também, a gente não vai pensar em utilizar o teorema de Green, já que para calcular utilizando o teorema de Green, nós precisamos conhecer a curva gama, se ela é aberta, se ela é fechada, como ela está no espaço, e nós não temos nenhuma dessas informações, entendeu? Por isso que utilizar o teorema de Green aqui seria um pouco complicado. Porém, em problemas como esse, nós podemos sempre pensar na solução através da função potencial. Uma função potencial, que estou chamando aqui de f, verdezinha, né? Nada mais é do que uma função escalar, cujo gradiente dela, se for igual ao campo vetorial do nosso problema, então ela é chamada de função potencial, entendeu? O gradiente de uma função escalar nada mais é do que o vetor de derivadas parciais, onde a primeira entrada é a derivada dele em relação a x, a segunda entrada é a derivada de f em relação a y e a terceira é a derivada de f em relação a z. Realizando então a igualdade entre esse gradiente e ao campo vetorial f, né, com coordenadas f1, f2 e f3, pela propriedade de igualdade de vetores, nós sabemos que esse cara tem que ser igual a esse cara tem que ser igual a esse, e esse outro cara tem que ser igual a esse outro cara aqui. Bem, encontrar uma função potencial que satisfaz necessariamente essas três igualdades ao mesmo tempo é uma tarefa bem árdua e nem sempre é possível. Por isso, quando é possível, nós chamamos esse campo F aqui de um campo conservativo. Só para você ter uma noção, o campo gravitacional que está te segurando aí nesse exato momento, ele é um campo conservativo, certamente porque existe uma função potencial que satisfaz tais igualdades, ok? Beleza, a gente sabe então o que é um campo conservativo e até mesmo o que é uma função potencial. Agora, como que nós vamos encontrar o valor da função potencial, caso ela exista? Nós vamos fazer isso literalmente utilizando daquelas três igualdades que a gente acabou de comentar. Da f1 igual a df dx, f2 igual a df dy e f3 igual a dfzinha dz, ok? Passando então esse dx aqui para o lado de cá e meio que integrando, né, a gente vai chegar no valor da função potencial, que é igual à integral de f1 dx. Fazendo o mesmo para essas outras duas igualdades, vamos encontrar essas outras duas relações. A função potencial nada mais será do que a união dessas três informações aqui. No nosso exemplo, né, onde nós temos f1 igual a essa coordenada, né, ou seja, 2x, y² z², podemos substituir então na primeira igualdade que acabamos de ver, né, onde a gente está interessado no caso, no cálculo de 2x, integral de 2x, y² z². Ora, como nós estamos realizando uma integral em relação a x, nós devemos tomar tudo que não é x como constante. Portanto, 2y² e z² serão constantes e, portanto, podem vazar da integral, ok? A integral de x dx é x² sobre 2. Esse 2 aqui corta com o 2 da fração, ficando para a gente apenas esse x². Agora, em toda integração que não é definida, né, surge para a gente uma constante. Só que essa constante ela não é muito bem uma constante, como você pode ver aqui não. Ela é uma função que depende das variáveis que não foram integradas nesse cálculo, no caso yz. Tudo isso porque se realizarmos novamente a derivada dessa função em relação a x, nós vamos obter esse termo em vermelho aqui, e quando derivarmos essa função que não depende de x, ela, em relação a x, né, ela vai desaparecer também.
Portanto, se na derivada ela desaparece, na integração ela tem que ressurgir, ok? De acordo com a segunda igualdade, né? Ou seja, a f' tem que ser igual à integral de f2 dy, substituindo então a nossa f2 e integrando em relação a y agora, portanto tomando tanto x quanto z constantes, vamos obter esse resultado. E novamente vai aparecer aqui uma função, né, constante em relação a y, mas que seja uma função em relação às variáveis que nós não trabalhamos, no caso x e z. Por último, e não fique chateado comigo, né? Infelizmente é realmente muito trabalhoso assim mesmo, nós temos que calcular essa integral de f3 dz, tomando tanto x quanto y agora como constantes, ficando no caso aqui com esse resultado. Repare aqui que surgiu a constante em relação a z, que depende de x e y, que foram as variáveis que não foram integradas nesse caso. Juntando então as três igualdades obtidas em cada uma dessas integrações, né, nós vamos encontrar a nossa função potencial. Repare então que a função potencial nada mais é do que a junção de todas elas. Nós vamos pegar sempre aquele termo que aparece em comum em todas elas, uma única vez, tá? Não precisa colocar ele mais de uma vez aqui, não. Também nós vamos pegar aqueles termos que não se repetem, né? No caso y² e z, e somar aqui também. E tanto A quanto B quanto C não precisa de aparecer, mas no lugar delas nós vamos colocar uma constante k de integração. E essa constante k é uma constante numérica, tá legal? É um número real. Beleza, com a função potencial então encontrada, né? O campo F que nós estávamos analisando, ele é um campo conservativo, portanto, e quando isso acontece, nós podemos facilmente calcular uma integral de linha, simplesmente considerando o ponto final e o ponto inicial. Essa igualdade aqui é uma igualdade equivalente ao teorema fundamental do cálculo já visto por nós em algum momento da nossa vida, ok? Vamos ver então no nosso exemplo como vai ficar o resultado da nossa integral de linha? Beleza, no nosso exemplo a gente tem que o ponto inicial A nada mais é do que o ponto onde a gente tem t igual a zero. Substituindo então o t igual a zero nessa equação, né, que é a equação que define pra gente a parametrização da curva, né, a gente vai ganhar esse vetor aqui. E esse daqui é o vetor correspondente ao ponto A, ok? Para o ponto B a gente vai fazer cálculos análogos, só que dessa vez substituindo o ponto final, que possui t igual a 1. Quando a gente coloca esse t igual a 1 nessa equação, a gente obtém esse outro vetor aqui, correspondente ao vetor do ponto B, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar cada um desses vetores e substituir na nossa função potencial. Por exemplo, o f de A, a gente vai trocar o x por 1, o y por 0 e o z por 0. Obtendo assim 0 mais k, ok? Para o cálculo de f de b, o que a gente vai fazer? Substituir o x por e, o y por 1 e o z por 1, ficando nesse caso que f de b é e² mais 2 mais k. Quando a gente substitui aqui então, né, tanto f de a quanto f de b, nós ganhamos o resultado da integral de linha que estávamos buscando no exemplo. No caso, é igual a e² mais 2. Ok? Muito útil mesmo, né? A gente consegue calcular uma integral de linha simplesmente utilizando o ponto inicial e o ponto final, independente da curva que nós estamos trabalhando. Resumindo então, toda vez que você for calcular uma função potencial, né? Calcular uma função potencial. Toda vez que você tiver uma função potencial, então essas três igualdades aqui são satisfeitas. Então você pode encontrar tal função simplesmente realizando essas três igualdades e depois juntando todas elas em uma única informação. A partir daí basta você jogar o ponto final e o ponto inicial e calcular a integral de linha pedida no problema, ok? Eu espero realmente que esse vídeo então tenha te ajudado. Se ele te ajudou, responde aí pra gente. E caso não tenha te ajudado, também responde aí pra gente estar sempre evoluindo e melhorando os nossos vídeos para você tirar aquele 10, ok? Um abraço então e até a próxima!